Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. O tema de hoje, como fomentar uma cultura de inovação. E aqui comigo estão o Xandão do Brain e a Vérica Freitas, que é professora e pesquisadora da FAGEM na UFO. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que coisa boa. Como sempre, nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória profissional dos nossos convidados. O Alexandre Campos, o Xandão, como ele prefere ser chamado, é gerente de cultura de inovação e experimentação no Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia do Grupo Algar. É responsável pelo Centro de Excelência de Agilidade Organizacional da Algar Telecom. É bacharel em Ciências da Computação com especialização em Comunicação e Marketing. Também é professor universitário nas áreas de Conectividade, Inovação, Indústria 4.0 e Clima e Cultura Organizacional. A Vérica Freitas é professora e pesquisadora de graduação e pós-graduação na FAGEM da UFO, na área de Operações e Sistemas. Possui graduação em Engenharia pela Unesp, mestrado em Engenharia de Produção pela UFSCar e doutorado também em Engenharia de Produção pela USP. É coordenadora de alguns projetos e iniciativas, como Espaço 4.0 da UFO, o Programa de Egressos Sempre FAGEM e o INS, que promove o incentivo à participação de garotas na tecnologia, engenharia e ciências. Além disso, conta com mais de 100 publicações acadêmicas e ampla experiência como consultora sênior. Como vocês podem perceber, nós vamos aprender muito hoje. Xandão, eu vou começar com você. Quais são os sinais de que uma empresa precisa amadurecer a sua cultura de inovação? Eu acho que qualquer empresa precisa amadurecer a sua cultura de inovação sempre, né? Se a gente olhar aí as referências de mercado, que são as grandes, como Google, Amazon, Microsoft, as grandes chinesas, né? Todas elas têm inovação na sua essência. Muita gente acha que inovação é só fazer alguma coisa nova, né? Quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de dinheiro novo, na verdade. Não adianta nada eu simplesmente ter uma ideia e essa ideia não ter valor, não trazer nenhum resultado. Então eu tenho que pensar na inovação como um ecossistema, como uma cultura que vai trazer valor para os nossos clientes. Se a gente pensar no inventor do avião, você lembra quem foi o inventor do avião? Santos Dumont, né? O mineiro, né? Tanto é que chama trem de pouso, né? O Santos Dumont, ele era um inventor, mas ele não era um inovador, ele não conseguiu gerar valor com a invenção que ele fez. Thomas Edison, ele era um inventor, ele inventou, por exemplo, a lâmpada, e ele também era um inovador. Ele gerou uma indústria, conseguiu gerar uma indústria baseada na sua invenção. Então, qualquer empresa pode inovar e tem que ter inovação no seu dia a dia. Então, seria correto a gente pensar que inovação é muito mais do que pensar fora da caixa, do que inventar novas soluções. Inovação, eu acho que é pensar fora da caixa, é você aumentar o tamanho da caixa, é você pensar que o seu cliente muda, a tecnologia muda, os seus funcionários mudam, então a gente tem que estar o tempo todo antenado para todo esse cenário de mudanças, a gente sempre pensar como é que a gente pode trazer cada vez mais valor para os nossos clientes. E Vérica, no seu contexto, né, muito voltado também para pesquisa, para desenvolvimento, como é que você fala para a gente a respeito desse tema? É muito interessante a gente pensar em inovação, bem na linha do que o Xandão comentou, todas as organizações podem inovar, independente de porte, de área. A gente sabe que tem diferenças de contexto, né? Uma organização que está num ambiente mais dinâmico, tem mais demanda de cliente, tem mais demanda, é puxada, é requerido, então ela nem consegue se manter no mercado se ela não entregar coisas novas, se ela não melhorar seus processos, se ela não fizer coisas diferentes. Né, e que tragam valor, isso é muito importante, né, porque a gente tem muito essa ideia de que, vou ser criativo. É excelente, a gente quer que as pessoas sejam criativas busquem soluções para problemas, é isso que a gente vê como inovação, mas isso tem que trazer um resultado, né, tem que trazer um valor. Ou seja, estou melhorando o processo, estou reduzindo o retrabalho, estou trazendo algo novo, expectativas, alcançando novos clientes, novos mercados, trazendo melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então tem um conjunto de fatores que a gente vê que a inovação está por trás. Mesmo que não se saiba, não se chame dessa forma, a gente está falando de inovação. Então, a gente pensar de maneira nova, pensar de maneira diferente e o mais importante é que isso seja implementado. A gente precisa ver isso acontecer, né? E a gente às vezes tem também uma questão muito de cultura, de que, putz, de maneira muito legal, né? Mas não vou conversar com ninguém, não vou falar com ninguém, porque, né? O que vão pensar da minha ideia ou vão levar a minha ideia embora? Mas onde cada vez mais a gente precisa ter essa troca, porque as ideias precisam ser, para elas serem implementadas, elas precisam ter diferentes perspectivas.
Quando a gente tem uma maior complexidade, que é o ambiente que a gente vive hoje, ele é muito mais complexo. Difícil a gente pensar que uma única área, um único conhecimento vai ser capaz de trazer aquele valor. Então, a gente precisa ter essa interação, ter essa cultura, ter essa movimentação para que a gente consiga chegar nesses resultados que são muito positivos. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando numa frase que eu gosto muito, que diz: soluções são evolutivas, né? E aí você falou a respeito dessa questão da implementação, disso virar realidade, disso virar resultados, e me chamou também muito a atenção a sua frase sobre dinheiro novo, né? Inovação é dinheiro novo chegando na organização. E muitas vezes essa questão do dinheiro novo que chama a atenção, né, ou as possibilidades que a inovação traz, chamam muito a atenção de quem está empreendendo ou gerindo, mas existe uma relação com o tempo nesse sentido, né? A inovação, ela pressupõe uma relação com o tempo para a implementação, para essa geração de resultados. Então, o dinheiro novo não necessariamente é dinheiro imediato, certo? Perfeito. Muita gente confunde uma cultura de inovação com um resultado do curtíssimo prazo. Quando a gente pensa em inovar, a gente tem que pensar que algumas das ações que a gente está fazendo, elas servem para a perenidade da empresa. E essas ações que vão trazer perenidade, elas são ações de mais médio e longo prazo. Eu gosto muito de dar o exemplo da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela pesquisa 1000 moléculas para lançar uma. E muita gente fala, então são 999 fracassos? Não. São 999 sucessos, porque a indústria está definindo onde não colocar dinheiro, onde não colocar recursos, onde não perder tempo, porque ou não tem mercado, ou o custo é muito alto pelo resultado, ou não tem demanda, ou naquele momento a produção ela não é adequada para poder investir naquilo. Mas aquela molécula saiu porque a gente investiu pesquisa e tempo em 1000 iniciativas. E também não podemos afirmar que essa molécula que foi lançada pela indústria farmacêutica vai sair no próximo mês. A inovação, ela exige que a organização entenda que muitas das iniciativas que são pesquisadas, elas podem ter um tempo maior para poder ter mercado para ser atendido. Essa questão que o Xandão colocou é muito importante a gente ressaltar, porque tem essa preocupação do erro, né? Especialmente quando a gente tem um amigo que sempre comenta isso. A gente é adulto, a gente tem muito medo de errar, né? Quando a gente é criança, a gente tem isso mais aberto, né? Quando a gente começa a ter receios, inclusive pela resposta que a gente tem das pessoas geralmente, né? Da sociedade, mas das pessoas de maneira geral, nas organizações, em relação ao erro. Quando a gente pensa em inovação, não quer dizer que a gente quer errar, mas quer dizer que existe essa possibilidade. A gente tem que entender que nem sempre aquele caminho que está sendo feito ele vai chegar naquele resultado imediatamente, né? Ou seja, eu fiz uma descoberta, mesmo que essa descoberta seja, eu não posso ir por esse lado, eu tenho que buscar um caminho alternativo. Isso já é muito valoroso, né? Não só em pesquisa, mas em inovação de maneira geral. Então, a gente ter menos medo de errar, de experimentar, isso é muito importante para que a gente consiga ter um ambiente propício para a inovação. A gente pode dizer, então, que implementar um processo de inovação dentro de uma organização pressupõe que a gente precisa mudar a forma como a gente olha para essa questão da inovação, né? Deixar esse pensamento amadurecer dentro da organização e virar cultura. E como é que a gente pode fomentar essa cultura para que essa inovação seja de fato implementada, né? A partir dessa visão de que o erro é ok, de que às vezes a gente vai passar por longos caminhos até chegar numa solução completa. Como é que a gente pode fomentar essa cultura dentro das empresas? Existem algumas formas, né? Algumas maneiras. Primeiro que isso tem que partir da estratégia. Isso tem que fazer parte, está no dia a dia da organização. Tem organização que já nasce muito, o pessoal até brinca, está no seu DNA. É a DNA dela de ser inovadora. Então, está muito inerente às pessoas, aos acionistas, à alta administração. Quem entra na empresa já tem até essa expectativa. Estou entrando num ambiente que eu vou, né, poder pensar novo, de forma diferente. Mas tem organizações que às vezes ainda não estão nesse patamar, ou que não foram originárias, organizações que já estão aí há muito tempo, que mesmo que venham inovando, não tem essa forma de pensar, né? Porque elas conseguiram se manter ao longo de vários anos, séculos, algumas vezes, inovando. Não teria conseguido se manter no mercado. Mas aí, isso precisa ser fomentado e pode ser fomentado de várias maneiras. Pela liderança, é um papel muito importante que os líderes têm de apoiar, de suportar as pessoas para que elas promovam, ajam em direção à inovação, além do próprio comportamento, né? Não pode só falar, tem que fazer. Então, isso tem que ser algo do ambiente, da organização, a capacitação, formação das pessoas nessa direção.
inovação, né? E é algo que eu vejo como sempre como muito importante, a gente tem que ter isso bem claro, através de metas, através de direcionamentos, tem que estar na estratégia da organização e as pessoas têm que ver e saber isso, né? Porque senão, poxa, eu vou adivinhar, né? Tem que saber como que eu faço, o que eu faço no meu dia a dia para contribuir com aquele resultado que a organização quer, e isso abrange a inovação. Muita gente confunde inovação com ideação. É eu gerar ideias. Então a empresa está gerando muitas ideias. Ideias, na verdade, ideação, ele é um pedacinho do processo de inovação, né? Não adianta nada eu ter uma ideia e aquilo não resolver um problema. Na verdade, inovação tem a ver com dinheiro novo para eu resolver problemas. Eu gosto de dar muito exemplo também, um exemplo bacana, que até explica a diferença de inovação incremental de inovação disruptiva, que é o seguinte: muitos clientes de táxi em Londres reclamavam dos motoristas. Muitos motoristas eram estrangeiros, lá os Abdullah, que usa aqueles, né, aqueles chapéu diferente, né, enfim. E falava que eles ficavam dando volta para poder deixar a corrida mais cara, né? Na verdade, os motoristas não sabiam andar em Londres. E uma companhia de táxi, pensando na inovação diferente para o seu serviço, colocou uma plaquinha no táxi e falou o seguinte: esse motorista está aprendendo a andar em Londres. Ensine-o o melhor caminho e ganhe desconto na sua viagem. Então, olha só, está ajudando o motorista a ele pegar um caminho melhor, está deixando claro que não é malandragem do motorista, ele realmente está aprendendo a conhecer a cidade, e você está ajudando ele a aprender e você ainda está ganhando desconto. Esse é um exemplo de inovação incremental. O que o Uber fez? O Uber resolveu um outro problema. Qual que é o problema do Uber? Eu vou melhorar a questão do deslocamento por um custo mais razoável, para eu ter um conforto maior, para ter uma experiência muito melhor. Essa já é uma inovação disruptiva, que eu criei um novo mercado. Hoje em dia, tenho certeza que todos nós aqui somos clientes do Uber, né? Esse final de semana eu fui para São Paulo e eu vi muito táxi andando lá, né? E eu falei, mas por que só andando de táxi aqui em São Paulo? Por que o pessoal não anda de Uber? Porque o táxi em São Paulo pega a pista do ônibus. Então, ele é mais caro, mas você tem a vantagem de poder chegar mais rápido dependendo do dia, né? Também é uma vantagem competitiva de um modelo que já existia, que se tornou interessante, né, para continuar competitivo no mercado, né? Então, sim, a gente tem que o tempo todo estar inovando, resolvendo problemas existentes. Muito legal. Vou voltar na questão do erro, né, que nem sempre é bem visto e bem trabalhado dentro das culturas. O que vocês podem dizer para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, que tem essa dificuldade? Sabe que o processo de inovação, conscientemente sabe que o processo de inovação é um caminho de construção dessas soluções, que podem ser incrementais ou disruptivas, mas que tem essa dificuldade, que tem a dificuldade de lidar com isso no dia a dia, ou com o seu time, com a sua equipe, na cultura a qual pertence. O que vocês podem orientar para essas pessoas? Hoje a gente tem, né, um benefício que a gente tem hoje em relação à tecnologia. Então, algum tempo atrás, para a gente testar se algum produto dava certo ou não, talvez você fosse fazer, vou fazer uma quantidade mínima, rodar, né, um pequeno processo. A gente tinha até bastante fábricas piloto para tentar fazer alguns testes. Poxa, hoje a gente consegue, por exemplo, com a impressão 3D, fazer um protótipo mais viável, mais barato. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode usar tecnologia e outras estratégias, né, não precisa ser algo digital em termos de tecnologia, para que a gente consiga aproximar e verificar aquilo antes de chegar no processo final. Ou seja, porque também eu entendo a questão do, mas a gente vai ficar tentando até chegar no resultado, né? As empresas têm restrição de capital, tem restrição de tempo. Olha, meu concorrente está fazendo, eu estou com esse problema real, essa reclamação do cliente. Eu não posso esperar esse tempo todo, eu não posso me permitir, né? E também para quebrar essa barreira cultural durante um tempo. Poxa, essa quantidade, né? A gente sabe que há esse tipo de restrição. Poxa, então vamos buscar alternativas, e existem várias, para que a gente consiga testar. Nem sempre é possível, mas existem várias possibilidades para que a gente consiga testar isso antes, né? Então não precisamos deixar lá para a etapa de prototipação ou de teste. Não, vamos tentar o que a gente consegue fazer antes, né? Então a gente tem a engenharia simultânea, por exemplo, que te permite antecipar e fazer em paralelo algumas etapas para que você possa trazer um pouco disso antes. Isso reduz a incerteza e o risco. E
As pessoas têm muita aversão a risco, né? E a inovação está muito relacionada a risco, né? Então, a gente conseguir reduzir essa incerteza, né? E essa percepção de risco é positivo para as pessoas. Então, às vezes, a gente consegue começar a quebrar barreiras dessa forma. Vamos tentar fazer partes menores primeiro, fazer algo, né? Começar da incremental, né? Que muitas vezes as pessoas já até estão fazendo nas organizações sem perceber que aquilo é efetivamente ou de forma não tão estruturada, que é importante no processo de inovação também, por mais que seja é algo que a gente está fazendo novo, criativo, sim, mas tem que ter uma estrutura, né? Não é relacionado a ser solto, né? Como tudo numa organização tem que ser bem gerenciado. Então, isso é uma forma de começar a quebrar essas barreiras que as organizações e as pessoas têm por vários motivos, às vezes por experiências também, por restrições orçamentárias, como eu comentei, pressão, né, de mercado. Então, eu acho que são formas possíveis. Uma coisa muito importante, Tati, é a empresa entender que o erro honesto, ele é um caminho para você não seguir, é um jeito de você aprender um caminho para não seguir, né? Então a gente não cultua o erro absolutamente, mas aquele erro que serve como aprendizado, ele é muito importante. Agora, lógico, que tem que ser um erro pequeno, tem que ser um erro controlado, tem que ser um erro que a gente consiga de alguma maneira não prejudicar o negócio como um todo, né? Então, as empresas que adotam agilidade, por exemplo, eles dividem os seus projetos em pequenas fatias de tempo, que se eu errei naquela fatia de tempo, eu consigo corrigir rapidamente e seguir o projeto adiante. Agora, uma coisa muito importante é a gente escutar o cliente. A gente lá o tempo todo está desenvolvendo nosso produto, nosso projeto, nosso serviço e pedir feedback para o nosso cliente. E às vezes o cliente não sabe bem o que quer e vai aprendendo junto com a gente. Henry Ford dizia que se ele tivesse perguntado para os clientes dele o que eles queriam cavalos mais rápidos e não carros, né? Porque eles não tinham nem o conceito de carro ainda. Então, ele junto com os clientes, ele foi desenvolvendo o conceito de um veículo automotor e os clientes foram ajudando ele a construir aquilo, né? Então, é importante a cultura do erro, mas o erro controlado e sempre a gente com feedback dos nossos clientes. Então, aprendendo aqui, né, gente? Espaço para errar, mas dentro de uma margem conduzida, né, para dentro da empresa. E um outro desafio que vocês tocaram também foi a questão da facilitação dessa comunicação, para que essa cultura permita que as pessoas se coloquem, né, falem abertamente daquilo que elas acreditam que pode melhorar, deem ideias, participem desses processos iniciais da inovação e ao longo da inovação. Quais outros desafios, além dessa questão da cultura, né, que permita o espaço para o erro e que facilite essa comunicação para que as pessoas se coloquem e participem do processo de inovação, quais outros desafios vocês percebem no dia a dia que as empresas estão enfrentando, que os grupos, né, de projetos estão enfrentando para, de fato, viver uma cultura de inovação e experimentar essa inovação no dia a dia, na prática? Uma questão muito importante também, que a gente não... Existem várias, né? Mas uma muito importante que a gente não comentou é a questão de alocação das pessoas, né? Você tem as pessoas com determinado perfil, não só técnico, muitas vezes as pessoas pensam, especialmente quando a gente fala de inovação, e se essa inovação tiver questão digital, a gente está falando muito de inteligência artificial, então vamos ter técnicos, pessoas que saibam tecnicamente trabalhar com, por exemplo, inteligência artificial, mas eu preciso de pessoas com diferentes perfis. Então, equipes de projetos, especialmente se são projetos inovadores, disruptivos, eu tenho pessoas, preciso ter uma preocupação bastante importante com quem vai estar nessa equipe, né? E como eu vou controlar essa equipe. Tanto para não muitas vezes as pessoas falam de formas diferentes, né? Se você tiver uma pessoa que é da área de computação, trabalha com... Ela fala de uma forma diferente de uma pessoa, por exemplo, que é de mercado, né? Que está ali já trazendo as percepções de mercado. Então, a gente tem que conseguir essa sintonia entre esse grupo de pessoas para que a gente consiga alavancar e chegar nesse resultado. Então, essa questão da alocação de pessoas, formação, treinamento, capacitação, mas realmente ter as pessoas certas no local e no momento correto, acho que isso é bem importante, né? É um diferencial muito, é um ativo que as empresas têm, que faz é um recurso, né? Que as empresas podem aproveitar a seu favor para trazer coisas novas. Tati, minha formação ela é técnica, né? Sou formado em TI, sou professor de TI há muitos anos, sempre falei a linguagem de TI, bits e bytes, né? E uma das coisas que mudou a minha vida foi a minha pós-graduação em comunicação e marketing. Que eu confesso, eu achava que era molezinha, que era facinho, e não é nada fácil. É uma ciência extremamente complexa, extremamente detalhada. Inclusive, teve 2 matérias lá que eu passei apertado, né?
que foi logística, que é super complexo, e embalagens. Embalagem é um negócio super complicado, enfim, uma psicologia profunda, impressionante que lá. Por que eu estou falando isso? Porque a Verica tocou um negócio muito importante. Além da alocação das pessoas, também a gente ter pensamentos diferentes, né? A gente ter pessoas com experiências diferentes. Então, essa questão da gente ter a diversidade de conhecimento, pessoas com experiências diferentes, vai fazer a gente ter uma experiência melhor também. E outra coisa que é muito importante, a Verica falou rapidamente, é a questão da liderança. A liderança precisa comprar o conceito da cultura de inovação. As empresas vão investir dinheiro com inovação, ela precisa ter um orçamento para inovação, mesmo que seja pequeno, mas tem que ter algum orçamento para inovação. E pode ser que ela não tenha retorno daquele orçamento que ela fez no primeiro momento. O retorno vai ser a médio e longo prazo. E as lideranças têm que acreditar naquilo, têm que investir tempo, o tempo dela, inclusive, para conhecer as ideias, para poder dar direcionamento, dar autonomia para o time, para poder fazer suas experiências. Então, eu acho que outro grande fator muito importante para o sucesso da inovação da empresa é a fé das lideranças. Até para uma construção de futuro, né? Para as novas versões dessa empresa poderem surgir, mesmo que a gente não consiga enxergar isso no momento presente. Sim, isso é uma questão muito importante, né? A gente tem, as organizações, né, elas têm que fazer a sua estratégia. Pensar como que eu me vejo daqui, no curto prazo, 1 ano, 2 anos, mas no médio e no longo prazo, daqui 5, 10 anos. Né? E aí a gente começa a ver casos muito interessantes de organizações que começam a pensar, nossa, meu negócio que eu achei que fosse X, né? Por exemplo, vender lápis, caneta, não, na verdade é trabalhar com a comunicação ou com a escrita. Né? E aí ela começa a romper barreiras de um pragmatismo que ela tinha, né? Eu sou muito pragmática, até interessante falar isso, mas de uma coisa que ela fala, não, eu só vou nesse caminho. Ela começa a ver outras possibilidades que ampliam o negócio dela. Então a gente vê empresas que não fizeram isso, né? E que acabaram perdendo muito valor de mercado, algumas até deixaram de existir se a gente pegar nos últimos 20, 30 anos, e outras que perceberam e ao invés de tentar insistir em algo que, poxa, a gente está vendo que não vai, que não tem mais mercado, que não tem consumo para aquilo, que não tem demanda, a gente vai buscar outras alternativas. Então, isso é muito importante para a empresa pensar no seu futuro, igual você comentou. Olha, como que a gente vai ver? Então, como que a gente se enxerga? Como que a gente pensa, né, a nossa organização, como que ela vai estar daqui a um tempo? Hoje nós estamos aqui gravando num estúdio que está dentro de um dos prédios da Algar, né? E hoje, quando eu estava chegando, eu vi um adesivo imenso na porta, escrito assim, inovar é servir. E eu falei, gente, que interessante, hoje nós vamos gravar sobre isso, me chamou a atenção quando eu estava entrando aqui para a nossa gravação. Então, e conectando com o que você está trazendo, né, Verica, às vezes o que a gente está inovando agora vai servir outra geração que vai estar dentro dessa empresa e das outras empresas também daqui a algum tempo. Novos acionistas, novos clientes, né, criando soluções que talvez não somos nem nós que vamos colher disso, mas vai manter a empresa viva, vai manter o projeto vivo, né, e entregando para novos mercados, novas gerações, o que está sendo pensado agora, né? Como é que é para vocês pensarem nesse aspecto de longo prazo, né? O que a gente está fazendo agora, como é que a gente pode construir essa visão de longo prazo também a partir da inovação? Lá no Brain, a gente está na alma, né? A inovação. Inclusive, não sei se você sabe, Brain, muita gente fala que é cérebro em inglês, né? Mas na verdade é Brasil Inovação. Então o nome Brain é Brasil. O nome Brain é Brasil Inovação. E lá, mais do que inovações, nós queremos pessoas inovadoras. Porque a gente inova em qualquer coisa, a gente inova em produto, inova em processo, inova em serviço, né? E a gente quer pessoas que estão o tempo todo pensando em inovação, mas sempre pensando como trazer mais valor para os clientes, né? Então, inovação é servir mesmo, é servir melhor aos nossos clientes. Nós estamos tendo todos os serviços, os nossos funcionários internos, os nossos acionistas, os nossos clientes. Então, tem tudo a ver com a frase que você enxergou mesmo, né? Eu não posso dar muito detalhe, mas nós estamos lançando um programa de intraempreendedorismo lá no Brain, agora, que a gente vai estimular os nossos brainers, os nossos associados que trabalham no Brain, mais do que privilegiar o produto ou serviço de inovador que está criando, a mente inovadora. Então a gente quer fazer um programa para poder estimular que a gente tenha cada vez mais mentes inovadoras. Quem sabe a gente grava um novo AlgarCast falando só sobre isso no futuro. Fica aí a dica. Já gostei. Já vamos colocar data nisso, gente. Empreendedorismo é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm essa percepção de que empreendedorismo, não me interessa porque eu não tenho perfil, não quero, não tenho uma ideia de um negócio.
né? Mas empreendedorismo não é só para quem quer montar um negócio, né? Ou para quem precisa. A gente também tem o empreendedorismo da necessidade, né? Muito discutido também. Mas é para quem quer e pode, para qualquer pessoa, na verdade, né? Por isso que o empreendedorismo é muito interessante, porque é você fomentar essa ideia da pessoa empreender coisas novas, pensar de forma diferente, verificar formas de fazer algo que você já faz de maneira melhor, né? E por isso, então, na linha do que você tinha comentado, do inovar e servir, é uma forma muito interessante de se ver por isso, né? Porque às vezes, também trazendo o que o Xandão tinha comentado antes, às vezes a pessoa ainda não sabe que ela precisa daquilo, né? Mas a gente pode pensar, olha, eu tenho capacidade aqui interna e eu posso trazer algo novo. Então, de certa forma, você está disponibilizando algo que pode trazer benefícios para as pessoas. Só te cortando, desculpa. Claro, A Disney ela tem um exemplo de inovação que ele é sensacional, que foi inovação por acidente. A Disney investiu $1 bilhão num projeto que foi o das pulseiras. Lá você tem uma pulseirinha, que a pulseira ela serve como ingresso ao parque e mais um monte de coisa. Ela tem uns fura-fila, guarda suas fotos e tal. E esse foi o objetivo da Disney, ter uma pulseira para poder estar facilitando o acesso às pessoas. Mas a Disney depois viu as crianças pedindo para os pais para poder usar a pulseirinha. Falou assim, uai, mas talvez se eu colocar uma figurinha da Minnie aqui, a pessoa vai querer comprar a pulseirinha só porque tem a figurinha da Minnie. E hoje tem colecionadores de pulseira da Disney com vários caracteres diferentes, né? Com vários personagens diferentes. Então, eles não fizeram isso de uma vez também, eles fizeram pequeno, começaram a lançar uma figurinha, outra figurinha, e hoje depois vocês podem pesquisar, é sucesso de vendas, né? E mais, a Disney depois sofisticou no projeto, e hoje eles definem qual o tamanho dos banheiros, as localizações dos banheiros, as localizações dos restaurantes, porque a pulseirinha ela tem um GPS que fica mostrando a movimentação das pessoas. Então hoje ele consegue dimensionar os acessos no parque pelo movimento das pessoas dentro do parque. Isso é uma questão interessante que você comentou, Xandão, e que a gente pode aproveitar muito hoje em dia o volume de dados que nós temos. Não é o nosso foco aqui de discussão, mas é muito interessante isso. E as empresas conseguem, às vezes, com tecnologia embarcada, que é o caso, né, você consegue ter informações que você não teria de outra forma, ou que você teria que perguntar para a pessoa, e a pessoa talvez nem conseguisse, né, o seu cliente, por exemplo, de passar exatamente o itinerário que ele fez, ele dá uma percepção, né, e isso é muito útil para a inovação também. Então, às vezes, a gente fala, poxa, o que eu vou fazer com esse bando de dados que eu tenho, né? Vamos transformar isso em informação útil, né? Que você vai, por exemplo, trazer um serviço mais otimizado para o seu cliente com esses dados que você conseguiu tirar durante a realização dele do serviço, por exemplo. Ô, Tati, você já comprou algum produto na internet e esse produto te seguiu o resto da vida? Tudo quanto é página que você entra, tá lá o produto piscando. Você entra no site da Algar, tá o produto aqui no canto. Você entra no site do UOL, tá o produto lá em cima, né? Sim. Isso chama retargeting ou remarketing. O Magazine Luiza, ele revolucionou o conceito de retargeting, o remarketing também de um projeto de inovação deles. Normalmente, como é que o retargeting funciona? O último produto que você viu no site, ele te segue. O Magazine Luiza falou assim, e se a gente colocar o produto que a pessoa ficou mais tempo olhando para seguir, será que não vai ter um retorno? E eles tiveram um retorno muito positivo em relação a isso. Mais um exemplo de uma inovação a partir de um experimento pequeno que eles fizeram. E muito interessante que, às vezes, né, a gente fala muito, vocês falaram aqui também, que às vezes a gente vai entendendo o cliente, vai inovando para o cliente, porque às vezes o cliente não tem muita consciência do que ele está precisando, né? Ele também vai amadurecendo. Mas isso também serve para a empresa. Né? Às vezes nem a empresa tem consciência do potencial que tem ali dentro da própria carteira de clientes, como no caso da Disney, né? Dentro dos leads que estão ali pesquisando na página, como no caso do Magazine Luiza, e a gente entendeu como funciona e pode, através do gerenciamento de dados, criar um produto, criar possibilidades de resultado que já estavam disponíveis, mas a gente ainda não tinha percebido. Sim. Então vale para os clientes, mas vale para a gente também, Sim. né? Esse processo. Tem a inovação, que muitas vezes a gente pensa, a inovação a gente vê como algo novo, né, bem diferente. Ainda a questão da inovação que a gente comentou, incremental, radical ou disruptiva, a gente tem ainda também essa questão da inovação pode ser em processos. Poxa, seu cliente talvez nunca vá saber. Indiretamente ele pode saber, porque ele vai ter uma entrega em menor prazo, de repente, um produto em maior índice de conformidade, mas é algo que você vai trazer benefícios internos para os seus trabalhadores, de repente por menor retrabalho, menor desgaste, para a empresa, por redução de custos, são inovações, né? E podem ser inovações do dia a dia, incrementais e que você traz e que são muito importantes. Para as empresas, a pessoa pega e fala, é uma coisa pequena, mas a gente já viu ganhos enormes para as empresas. Poxa, mas quando eu embalo esse produto, eu tenho uma perda aqui de fita de
2 centímetros é muito pouco. Poxa, mas em cada embalagem você tem esse volume, né? E se a gente for pensar, a gente ainda tem questões ambientais, sustentabilidade, tem outros aspectos, né, que são extremamente positivos ao você repensar algumas formas de trabalho. E vocês têm alguma história dentro da carreira de vocês que vocês possam compartilhar com a gente de algum problema, alguma questão que precisava ser solucionada e a inovação veio e ajudou, ou vocês se surpreenderam, né? Como nesse caso da Disney, do Magazine Luiza, que a inovação aconteceu e a gente nem sabia que precisava daquela solução. Alguma experiência de vocês para compartilhar com a gente? Olha, eu sei de um caso muito interessante de um aluno meu que participou desse projeto que na pandemia alguns bancos começaram a fazer um caixa eletrônico à distância. Então você está na sua casa ou no restaurante e por alguma razão você esqueceu seu cartão, você liga para o banco manda o dinheiro para você. Então são experiências, eu não preciso me deslocar até no caixa, até um lugar que tem um monte de gente, né? É uma inovação interessante, funcionou bem durante a pandemia, depois até deixou de ter razão, mas funcionou bem durante a pandemia, né? E um aluno meu participou desse projeto e, para a época, teve sucesso, né? As inovações podem ser temporárias também, né? Podem. Sim, resolver uma questão daquele momento. Né? E aí esse caso que o Xandão comentou me fez lembrar de algo muito interessante que a gente vivenciou por causa. Teve várias mudanças, né? A gente até brinca que a transformação digital talvez ela fosse levar mais 5 anos, né? A pandemia, né, não tem como falar que trouxe alguma coisa de benéfico, mas ela acelerou para muitas organizações, né? E aí me lembrou um caso que a gente teve muito direcionado, foi com a telemedicina. Isso foi muito disruptivo, né, para várias empresas, para a forma de trabalhar das pessoas, né? Isso mudou. Falou, poxa, mas se for ver, isso não é tão complexo, né? A tecnologia estava ali, né? Mas a gente viu novos modelos de negócio surgindo que permaneceram, que são muito interessantes. Então, hoje a gente tem centrais para realização de exames, né, onde às vezes até você consegue, a pessoa vai lá, realiza um exame com pedido do médico, o médico, você nunca nem viu o médico presencialmente, você manda para ele o exame, ele faz a análise, faz o diagnóstico, te devolve. Então você consegue fazer alguns pools que trazem economia, facilitam o acesso, por exemplo, né, e que são uma inovação que foram levados para a solução de um problema que eu tinha naquele momento. Olha, naquele momento eu tenho uma elevada demanda de pessoas precisando de atendimento médico, né, isso concentrado em algumas regiões e com dificuldade, por exemplo, de contato físico, né, que a gente não poderia ter. Então vamos pensar em alguma solução. Foi uma inovação que veio, que se perpetuou, né, e que a gente viu que se manteve. A gente teve alguns desdobramentos nessa área de saúde de telemedicina ainda nessa decorrência. Ou seja, eles foram lá experimentar um pouquinho do gostinho da tecnologia digital e falou, opa, isso deu certo, vamos tentar. Né? Então, foi um caso muito interessante que eu lembrei que a partir dessa questão que o Xandão comentou. Eu quero te dar 2 exemplos caseiros do nosso Dalgar, tá? Um mais recente e um mais longínquo. O celular pré-pago, o modelo de negócio pré-pago, foi criado pela Algar. Foi a Algar que lançou esse modelo no mercado mundial. Então, nós somos pioneiros, isso já tem muitos anos, né? Mas a gente foi pioneiro nesse cenário e hoje a maior parte do público usa celular pré-pago, né? E recentemente a Algar adotou uma melhoria de processo, de inovação processual, que quando um consultor nosso está conversando com um cliente tentando usar algum argumento de venda, a gente tem um robozinho, né, um software conversando, dando ideia para o consultor, escutando a pessoa que está falando, ajudando o consultor com o argumento. Eu sou cliente da operadora tal, ela já pega o nome da empresa, a geografia, a operadora vê quais são os planos disponíveis para lá, já compara com os nossos, já monta quais são os prós e contras dos nossos planos e vai dando argumento para o nosso consultor. Aí você pode perguntar assim, mas será que o robô não podia fazer isso automático para a pessoa? Sempre existe a questão do feeling, sempre existe aquela questão do tete-a-tete, né? Quem gosta de ligar para alguém e falar com um robô, né? Eu acho que isso vai melhorar muito, mas nunca vai substituir a interação humana. Então, esse tipo de solução, ela funciona muito bem como apoio. E falando de inteligência artificial, a inteligência artificial ela está evoluindo bastante, mas ela ainda alucina. Você vai escutar falar muito esse termo, né? Ela alucina, ela fala algumas coisas que... bem doidas, né? Então, a gente tem que fazer a curadoria desse conteúdo, né? E esse exemplo que eu te dei, isso já funciona. A gente já tem... pessoas que conversam com os nossos clientes, onde robôs com inteligência artificial ajudam
na argumento de venda, mas nunca esquecendo dessa questão da curadoria. Nós gravamos um episódio sobre inteligência artificial e esse exemplo foi utilizado e um pouco mais detalhado, então eu quero convidar quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse podcast que também procure o episódio sobre inteligência artificial para conhecer um pouquinho mais desse projeto, né? Que o Xandão falou para a gente, porque é muito interessante, muito interessante mesmo. E uma relação, né, entre a pessoa, o robô, o atendimento humanizado, mas utilizando de fato o recurso da inteligência artificial, super interessante, gente, vale a pena assistir. E como é que, vamos entrar aqui na coisa dos resultados. Como é que a gente mede dentro das empresas o sucesso dessas iniciativas de inovação? Como é que a gente vai medindo isso? A gente tem vários indicadores para medir inovação, né? Tem um que eu gosto muito, que é o quanto de... Pegando até a expressão que a gente usa muito, que o Xandão comentou, quanto desse dinheiro é dinheiro novo. Né? Ou seja, do meu faturamento, qual que é a participação da inovação em relação a isso? Né? Ou seja, e essa inovação pode ser, eu estou vendendo em novos canais, então antes eu não estava no canal digital, estou vendendo nesse novo canal, são novos clientes, é um novo nicho de mercado, são novos produtos, então você consegue até fazer essa separação. Eu acho que essa é uma medida bem interessante. Um muito tradicional, ou duas muito tradicionais, é o valor que você investe efetivamente, quanto que você deposita, quanto que você tem de orçamento e quanto você gasta de inovação, e o ROI, que é o retorno, né? Quanto que você teve de retorno em relação àquele investimento. Existem outros também, mas acho que esse talvez sejam alguns dos mais utilizados. E somando, a gente tem que lembrar que inovação é uma cultura. E é difícil medir evolução cultural, né? É difícil. Além dos indicadores financeiros, que não tem jeito, todas as empresas vão medir, a gente tem que medir mesmo que seja num prazo um pouco maior, né? A gente tem que escutar os nossos clientes. Se os nossos clientes estiverem satisfeitos, então a gente usa muito um indicador que chama NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Todo mundo já respondeu uma pesquisa, tem que dar a nota de 1 a 10, né? Para quem não sabe, gente, a nota 7 e 8 não serve para nada, tá? O 9 e 10 você é promotor, de 0 a 6 você é detrator, o 7 e 8 eles jogam fora. Então eles pegam lá, todo mundo dá a nota 9 e 10, diminui das notas 1 a 6, divide por 100, pronto. Esse é o seu Net Promoter Score, o NPS. Quanto melhor o seu NPS, melhor está sendo a percepção da qualidade daquele serviço. Então, além desses indicadores que a Verka falou, acho que também a gente está medindo o NPS dos nossos clientes e também dos nossos funcionários, né? O ENPS, que é o de funcionário, de associado, também é muito importante para ver como é que está a evolução da cultura de inovação. Em relação a essa da medir, né, tentar medir um pouco da cultura de inovação, também se costuma pensar quantidade de pessoas envolvidas, quantidade de novas ideias, né, para ver essa medida da participação das pessoas, né, dos funcionários dentro da organização. Como elas estão se envolvendo, né? Elas estão participando, quantidade de pessoas participando em projeto, de ações de formação, ideias geradas. Então é uma forma é um indicativo, né? Não é um fim em si mesmo, mas é um indicativo que mostra para onde você pode estar indo. Ai, gente, é maravilhoso aprender com vocês. Ficaríamos aqui perguntando por muito tempo, mas precisamos fechar. E para a gente fechar, eu vou pedir que vocês deem alguma orientação, alguma sugestão para quem está nos ouvindo do ponto de vista da mente inovadora. Como é que a gente fomenta essa mente inovadora para a gente manter essa mente inovadora, para fomentar essa mente inovadora? Qual a recomendação que vocês podem trazer para nós? A pessoa elas ter uma visão crítica, né? Aí vão sair falando que, olha, a Verka falou para a gente ser chato, mas é um pouco nesse sentido, não aquele chato que também, tudo é ruim, não, mas no sentido de começar a perceber porque as coisas são daquela forma, né? Isso já é algo que se pode identificar problemas, mas não problemas no sentido ruim, né? De mais um problema, não, no sentido de que eu posso fazer algo melhor ou modificado a partir daquilo. Então, ter essa visão é muito importante, né? A pessoa começar a ter uma visão crítica, mas pensando no que eu posso fazer daquilo, né? Não também pensar, toma esse problema para você. Não é essa a ideia, né? A ideia de, começar a analisar criticamente para poder... Isso é uma questão interessante, questão de formação, né? Eu sou muito suspeita nesse caso, então eu tenho que falar, olha, é uma dica tendenciosa, as pessoas têm que estudar. Né? Eu acho que continuar estudando, eu acho muito bom, né? Eu acho que eu estava estudando desde que
Tá na barriga da minha mãe já, a culpa dela. Eu acho que as pessoas têm que continuar estudando, né? Sempre, aprendendo coisas novas. Isso deixa as pessoas ativas, traz um outro olhar, desperta expectativas, né? Desperta possibilidades que as pessoas podem ter. Então, e buscar pessoas com visões diferentes da sua. Por exemplo, a questão da diversidade que o Xandão comentou mais cedo, tanto nas equipes, isso é muito importante, como você também, né? Então, ter a visão de pessoas que são diferentes. Às vezes a gente tende, né, a pensar, pessoas que trabalham na mesma área que eu, que pensam como eu. Não, vou conversar com pessoas de outras áreas, pessoas com outras experiências de vida. Isso te traz uma abertura também, amplifica a sua visão. Isso é muito importante para a inovação. Eu concordo muito com essa visão de ser questionador, né? E eu quero contar uma história rapidinho, dá tempo de eu contar. Né? Pode contar. Na Segunda Guerra Mundial, os engenheiros americanos, ingleses, começaram a pesquisar como fazer para deixar os aviões mais resistentes às batalhas. E eles pegaram os aviões que voltavam da guerra e começaram a checar onde que eles estavam tomando tiro. Esse lugar do avião que estava tomando tiro, na parte traseira da asa, na parte do meio onde fica o piloto, na ponta da asa, eu tenho que reforçar. E gastaram muita grana com isso. E o resultado foi nenhum, foi 0. Por quê? Aqueles locais dos aviões que não tinha nenhum buraco de bala, é porque os aviões não estavam voltando, eles estavam sendo destruídos na guerra. E ninguém tinha pensado naquilo. Então, onde que eles tinham que ter investido mesmo, reforçado o avião? Naqueles locais onde não tinha nenhum buraco de bala. Então, essa visão questionadora, ela é eu olhar as coisas com um olhar diferente, olhar uma coisa que eu não estava pensando. Quando a gente pensa numa equipe multidisciplinar, é porque as pessoas vão ter visão diferente. Então, uma maneira da gente poder reforçar essa nossa cultura de inovação, a gente ter um olhar diferente, fazer o networking. Eu acho que o networking é uma coisa assim espetacular, a gente vê o que outras empresas estão fazendo, outras pessoas estão fazendo. Eu falo com meus alunos o tempo todo, coisa mais rica que vocês vão levar da faculdade não é só o conhecimento de sala de aula, mas a possibilidade de trocar informação com seus amigos, que são pessoas que vocês conhecem, que vocês confiam. Então o network é uma coisa muito importante. E eu também penso igual, viu, professora? Estudar. Muita gente fala assim, o Bill Gates, que é o cara mais rico do mundo, nunca formou. Ele nunca parou de estudar. Nem um dia, até hoje. Hoje ele não está mais na linha de frente, ele cuida da fundação dele, continua estudando. Então não importa de onde é a fonte do estudo, mas sempre estudar. Uma possibilidade que a gente tem de vir aqui conversar nesse HRCast é estudar, é aprender, né? Então sempre estar próximo de pessoas que podem somar alguma coisa para a gente poder dividir também o nosso conhecimento, que é uma maneira de ajudar a sociedade a evoluir e sempre se desenvolver, né? Olhar um filme, olhar uma série e ver o que a gente pode aprender daquele filme, daquela série, né? Então, essas são as minhas sugestões. Vérica, Xandão, muito obrigada pela presença de vocês, pelos conhecimentos compartilhados. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo também aprendeu muito ouvindo vocês. A gente agradece. O convite e uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Nós já temos mais um para gravar, hein? Pessoal, deixem os comentários de vocês para quem está assistindo a gente pelo YouTube, coloquem as perguntas para que a gente possa continuar essa conversa boa. Esse foi mais um AlgarCast. Um abraço para vocês e até o próximo.